Então, dadas as instruções iniciais, né, vamos começar a desenvolver com o AutoCAD. Venho aqui no botão AutoCAD, clique em Novo e aqui ele vai me dar alguns modelos de novo arquivo, né? O que é mais indicado para alguns projetos de construção civil e arquitetônica é esse acadismo. Então, vou selecionar ele já vai vir no modelo 2D, embora eu possa também depois estruturar aí para 3D, e vai aqui me dar simplesmente uma tela vazia com dois layouts, onde eu posso fazer implementações depois de folhas de impressão. Deixa então na guia modelo e vamos começar aqui na guia padrão, acima nas ferramentas, com a ferramenta de linha. Basicamente, o que eu falar nessa ferramenta de linha serão aplicadas também para as outras ferramentas de desenho, que é bem simples, aqui não tem muito segredo para poder estar utilizando ela não. Então, basicamente, para criar a linha, eu preciso de dois pontos. O ponto inicial, dou um clique, levo o mouse até onde eu quero que ele crie, né? E o ponto final, segundo clique. Perfeito. ESC para poder sair e eu tenho aqui a minha linha criada. Claro, muito simples. Pressiona a barra de espaço novamente, ele volta a pegar a última ferramenta que eu usei. No caso, foi a linha. Se eu quiser criar uma linha baseada em um determinado valor, né, nós já até utilizamos aqui as unidades de medidas do nosso projeto, mas eu faço o seguinte, eu dou um clique, perfeito, e aqui, ó, percebam que ele me mostra uma caixa ali acima, né? Eu arrasto um pouquinho para a direita para ele entender que eu quero levar essa linha para esse lado. A angulação está mostrando em 0, está pequeno aí, então peço para que vocês façam também para que vocês possam ver. Se eu digitar aqui, por exemplo, 200 e der Enter, ele está colocando para mim uma linha de 2 metros, ou seja, 200 centímetros. Se eu levo o mouse para cima, ele continuou, porque ele desenha, como eu falei, em cadeia. Você cria o primeiro ponto e depois ele vai sugerindo que você queira criar outros a partir do término daquela primeira linha. Então, se eu jogo para cima, ó, 90 graus, digito, por exemplo, 300, dou Enter, ele cria uma outra linha com 3 metros. Vou pressionar ESC, vamos entender melhor isso aqui. Clico sobre essa primeira linha que eu fiz, se eu passo o mouse aqui, ó, eu vejo o tamanho dela. Então, são 2 metros ali, perfeitos. E essa outra linha, posso selecionar a mesma coisa. Ó. Passo o mouse, ele me mostra que são 3 metros. São recursos que facilitam aí para que nós possamos trabalhar. Vou pressionar ESC, vou selecionar somente essa e vou deletar. Esta primeira que eu fiz, como eu falei, ela tem 3 pontos, né? Esquerda, centro e o ponto final. Beleza. Para que servem esses pontos? Esses pontos eles servem para que eu possa manipular essa linha. Então, eu posso clicar nele, segurar e arrastar para mudar então a angulação da linha. Então, para onde eu levar, né, ele vai então estar modificando para mim esta angulação. Ó, quando eu der um clique, ele mudou a angulação dela. Vou dar um Ctrl Z. Eu posso também mexer no tamanho da linha baseado nele. Então, eu dou um clique, aqui ele está me dando um valor, certo? Vamos digitar ali, por exemplo, 50. Quando eu der Enter, ele aumentou em 50 centímetros a minha linha a partir daquele ponto. Vou dar Ctrl Z para que ele volte novamente a 200 como estava anteriormente. Se eu faço desse lado, vou fazer a mesma coisa. Vou digitar 50. Significa que ele vai aumentar 50 para aquele lado onde eu fiz. Eu posso também decrementar? Sim, se você digitar um valor negativo aqui, ó, ele vai decrementar. Então, menos 50, ele vai diminuir ela em 50 centímetros. Isso parece ser muito simples, né, mas é muito útil. A mesma coisa aqui no ponto central. Se eu clicar, ele está com 200 total na linha, certo? Vamos colocar aqui mais ou menos 20. E ele vai aqui, então, posicionar ela a 20 de acordo com o plano cartesiano. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Ok, vamos novamente selecionar. Deixa eu fazer aqui um valor maior. Vou fazer 100. Pronto, 100. Percebam o que aconteceu. Qual o tamanho dela? Ela continua tendo 200. Então, ele não serve para que eu redimensione, e sim para que eu posicione. Então, esse valor central ele é um valor voltado para a posição do objeto e não para redimensionamento. Tá, se eu clico aqui então e coloco, por exemplo, um valor de 0 e dou Enter, né, ele continua posicionado ali no mesmo lugar. Se eu coloco aqui um valor de 500, ele vai então deslocar ela a 500 no eixo X e assim por diante. Basicamente, nós utilizaremos mais a questão de tamanho, até mesmo porque posição de objetos, nós vamos ver depois nos modificadores, que tem como eu posicionar com base em outros objetos. Então, isso facilita muito aí para que nós possamos desenvolver. Perfeito. Tendo feito isso, então, a nossa ferramenta linha é bem simples e ela cria também uma outra coisa que eu tinha falado. Mesmo que você dê continuidade, eu consigo clicar ali no ponto e dar continuidade, ele sempre cria objetos
que são separados, ou seja, independentes. Então, se eu pressiono o ESC, mesmo que eles se encontrem, vamos supor que fossem várias paredes, todas essas linhas são independentes. Eu consigo trabalhar com elas de forma independente, o que não acontece na ferramenta Polyly.